Abençoar o mundo. O que significa isso? Eu sei que na história da igreja, aqui em Itaipu, quando foi pensado e desenhado esta visão, no início era conhecer a Deus, amar a igreja e evangelizar o mundo. Mas eu sei que foi mudado porque a ideia foi ampliada. Quando nós pensamos em evangelizar o mundo, nós pensamos sempre em uma ideia muito restrita, que é apenas em dizer que o nosso compromisso com o mundo é apenas de evangelizá-los. É apenas de evangelizá-los. E nós queremos então dizer, explicar, estudar mais uma vez e ampliar essa ideia, que o nosso compromisso com o mundo não é apenas de evangelizá-los, mas sim de abençoá-los. Abençoá-los. E nós vamos entender por quê. Mas se você trouxe a sua Bíblia aí, abra lá comigo, no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Diga, meu irmão. Sim. Amém. 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 Obrigado, querido, pela contribuição. Exato. Nós, com isso, deixa eu já adiantar, não estou dizendo que a gente não vai evangelizar, mas isso é apenas uma das coisas que nós podemos fazer, e nós queremos fazer muito mais. Então vamos lá, Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 12. No capítulo 2, o início é Paulo falando da figura de Cristo, que era o nosso modelo de encarnação. Ele veio tomando a forma de homem e fez a sua obra completa. E a partir daí, Paulo vai concluindo como isso se aplica às nossas vidas. Porque ele começa no versículo 12, não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha está dizendo assim, ou em algumas pode estar portanto. Então é uma conclusão de algo que foi dito anteriormente. Então o que foi dito anteriormente? Essa visão de que Cristo saiu dos céus, desceu à terra, encarnação, ele veio, habitou entre nós. Para quê? Para fazer a sua obra completa. E o que foi a obra de Cristo? Ela foi muito mais do que apenas falar do reino. Foi muito mais. E nós vamos ver isso. E ele diz lá no verso 12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. É interessante que Paulo fala, coloquem em ação a salvação de vocês. A salvação de vocês não é apenas para ser contemplada, para ser admirada, para ser cuidada, para fazer carinhos nela. Não, ela precisa ser colocada em ação, com temor e tremor. E ele diz, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar. Às vezes a gente usa esse versículo e nem lembra de onde ele está escrito, né? Do contexto ao qual ele foi escrito. Então quando Paulo diz que é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, ele está falando desse aspecto encarnacional, de que nós temos que fazer e desenvolver com temor e tremor. O abençoar. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa, ou uma geração corrompida,
e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Então veja como Paulo vai dar essa ordem e essa missão aos discípulos. Façam tudo olhando para Cristo como modelo, sem queixas nem discussões, para que vocês venham a se tornar puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Aonde? No meio de uma geração perversa. É lá que a gente precisa brilhar, como ele diz depois, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nessa geração corrompida, a gente não precisa ter medo da cidade e do mundo, porque quando Cristo nos deu o mandamento, Mateus 28, como nosso irmão Manuel citou, ele falou: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, agora vão. Nós estamos indo na autoridade de Cristo, não precisamos ter medo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não precisamos temer, mas nós precisamos ir. Para quê? Para que a gente venha se tornar, através disso inclusive, puros e irrepreensíveis filhos de Deus, nessa geração corrompida e depravada. Parece que Paulo está escrevendo para os dias de hoje, né? Mas isso já era assim, porque isso faz parte desse mundo caído e do pecado que habita em nós. E ele termina dizendo até um versículo que é o versículo chave, origem da organização Palavra da Vida, né? Temos um acampamento aqui no Paraná, lá em São Paulo, onde eu estudei no seminário. É esse versículo, é esse contexto de onde surgiu a organização alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Retendo firmemente a palavra da vida. Retendo firmemente a palavra da vida. Existem em nossos dias alguns termos que a gente precisa defini-los melhor. Eu lembro que quando estava lá com os novos membros, nós definimos algumas palavras. E uma delas é missões, outra palavra é missão, uma delas é missionária e outra palavra é missional. São 4 palavras que elas caminham de certa forma juntas, mas cada um quer dizer uma coisa totalmente diferente da outra. Missão é aquilo que nós recebemos de Cristo em Mateus 28, em Atos 1:8. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos ordenei. Essa é a missão. Deus nos deu uma missão. Essa missão não foi apenas para os discípulos, essa missão é para todos nós, todos os crentes em Jesus Cristo. É uma missão. A nossa missão diante de Deus é fazer isso. Missões, quando a gente usa a palavra missões, é toda a iniciativa feita pela Igreja de Cristo para alcançar os não alcançados, os povos não alcançados, outras etnias, outras culturas, outros povos, outras nações. Então toda a iniciativa feita para alcançar a missão de Deus em outros povos é chamada de missões. Então tem missões urbanas, tem missões no leste europeu, tem missões no sudeste asiático, tem missões no norte africano, na janela 1040 e assim por diante. Ou missões para as etnias, missões aos árabes, missões aos muçulmanos, missões e assim por diante. São todas essas iniciativas. Aí você tem a palavra missionária. O que é a missionário ou missionária? É todo aquele que se dispõe a fazer a missão, cumprir a missão, mas dentro de uma realidade de missões. Então ele vai cumprir o chamado de Deus, de ir e fazer discípulo, mas dentro de uma iniciativa para alcançar esses povos. Missionários. São todos esses que têm um chamado de Deus. Aliás, todos nós temos um chamado de Deus. Podemos entender então como missionário. E missional, que é até uma palavra mais recente e que poucos compreendem ainda o que significa. Missional é a pessoa que vive totalmente na sua vida, por completo, 100%, 360 graus, com foco de missões em mente. A minha família, os meus vizinhos, a minha carreira, os meus estudos, a minha profissão,
eu decido baseado na missão. E por isso eu torno tudo isso que eu falei em um aspecto missional. Eu vou sempre pensar em, por exemplo, vou usar a carreira profissional. Eu não vou usar a carreira profissional, a minha decisão, aquilo que eu ganho mais, aquilo que vai me dar uma vida confortável e aquilo que vai poder abençoar a vida dos meus filhos como um todo. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que isso não é prioridade máxima e não está em primeiro lugar. Em primeiro lugar eu vou decidir a minha carreira baseado em como essa carreira vai me ajudar a cumprir a minha missão. Isso é ser missional. Como no meu lugar de trabalho eu posso cumprir a missão de Deus? Aí mudou de figura. Porque missionário, a gente fala assim, missionário tem 3 aspectos que a gente pode participar de missões. A gente pode ir, a gente pode contribuir e a gente pode orar. Não é verdade? É assim que a gente olha. Mas quando a gente fala de missional, mudou. Agora mexeu com tudo aqui. Eu estou estudando, o que eu decido? Baseado no quê? Se eu sou missional, se eu entendo a vida missional, eu vou decidir, Deus, como é que isso que eu vou decidir aqui me ajuda a cumprir a minha missão? Aí muda de figura. Muda de figura. Então isso é ser missional. Você tem aí no quadro, no slide, que está escrito assim: ser missional é a prática ativa de viver uma vida intencional que visa levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lugares onde vivemos, trabalhamos, nos divertimos e adoramos. Para viver missionalmente, seguimos Jesus em sua missão, na adoração da igreja, na fé pública, na hospitalidade, na misericórdia e justiça e na integração de nossa fé ao nosso trabalho. Então você vê que a vida missional é muito mais do que a gente imagina. E o que Cristo nos chamou é exatamente para isso. A missão que Cristo nos deu é para envolver toda a nossa vida, por completo. Não apenas uma área específica, não apenas um momento, não apenas com a minha oferta mensal, não apenas quem sabe apenas o ir para os missionários que estão indo além, mas para todos nós, de maneira geral. Envolve, inclusive, é interessante, onde nos divertimos. Como tornar isso missional? Então preciso ser intencional, criativo, dependente de Deus, debaixo de muita oração, para entender como eu posso integrar todas essas coisas. Porque senão, a gente sempre vai compartimentalizar a vida. A gente vai continuar assim. A nossa vida parece que não é um todo em Cristo. Uma parte está em Cristo. A outra parte está em mim mesmo, nos meus planos, naquilo que eu penso, nas minhas ideias, nos meus projetos, nos meus conceitos. E a gente não coloca Cristo em tudo isso. Então, viver missional. Vamos mais além. O movimento contemporâneo. Alguém já disse que ser missional é ser evangelístico. É claro que a gente vai começar pensando no Evangelho e compartilhando o Evangelho. Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. É claro que nós vamos começar daí, porque inclusive a nossa motivação parte dele, porque foi ele que não apenas nos redimiu, mas nos deu essa missão. Então começa com ele, é sustentada por ele e é para ele. É por isso que Paulo vai dizer, porque por ele, por meio dele e para ele, são o que, gente? Todas as coisas, todas as coisas. Não são apenas aquelas coisas que a gente, entre aspas, chama de espiritual. Todas as coisas são para ele, começam com ele, são sustentadas por ele e voltam para ele. Então a vida como um todo, tudo que eu faço, eu preciso aprender a pensar nisso. Tudo é para a glória de Deus. Existe outro texto que Paulo também fala. Depois alguém vai dizer também que ser missional é ser encarnacional, é se identificar com Cristo nessa encarnação, de sair da onde estava e encarnar o Evangelho de tal forma que eu vou àqueles lugares onde há necessidade. Eu vou no meu trabalho, eu vou na minha vizinhança, eu vou aonde eu estiver, eu vou encarnar. E dali eu vou emanar. Não importa com quem eu fale, não importa o que aconteça, não importa o contexto, não importa as situações, eu vou na dependência do Senhor,
procurar cumprir a missão de Deus aonde eu estiver. De que maneira? Encarnacional. Eu estou ali para isso. Eu sou aquele ao qual Deus chamou e colocou naquele lugar. Por exemplo, em alguns ambientes que os irmãos frequentam, eu não entro, eu não posso entrar, eu não frequento, mas o irmão está lá. Então, quando o irmão vive de maneira encarnacional, é o irmão que está lá representando Cristo. Aliás, é isso que se chama ser cristão. É um pequeno Cristo, pequenos Cristos espalhados. Essa era a ideia quando aconteceu lá no livro de Atos. Ser missional também é ser contextual, é entender aonde nós estamos, é entender aonde nós vivemos, é entender a cultura do momento e do local, e viver de maneira evangelística e encarnacional naquele ambiente, entendendo como posso fazer isso, entendendo a cultura, entendendo o momento que eu vivo, entendendo o lugar, entendendo a história, entendendo o contexto, entendendo o idioma, entendendo a língua, entendendo tudo o que está acontecendo ao meu redor. Eu não sou um alienado, porque tem gente que acha que ser cristão é ser alienado. Eu não estou dizendo aqui incentivando ninguém a fazer nada do que eu vou dizer agora. Eu estou dizendo que a gente tem que ser intencional, encarnacional, e a gente tem que entender a cultura. Tem crente que acha que assistir, às vezes, o jornal, o telejornal, é pecado. Ah, não posso, porque eu tenho que me preocupar apenas com as coisas espirituais. O mundo está acabando. Tudo está sendo destruído. Eu li notícias e compartilhei com os irmãos recentemente de como está a nossa cidade. Em que lugar que a nossa cidade está, o lugar que nós vivemos está. Ainda essa semana não, deixa eu fazer um parênteses aqui e brincar com os irmãos. Eu estou esperando o inverno de Foz. Ontem eu estava de bermuda e camiseta e me lembrei dos irmãos. Não, vai chegar, pastor, vai chegar. Eu estou esperando, irmãos, eu estou esperando. Mas me incomoda, por exemplo, na semana retrasada, quando nós tivemos a reunião de liderança aqui, nós nos reunimos no sábado, estava 6 graus, estava realmente um friozinho, né? Alguns colocaram blusa, moletom, jaqueta, cachecol, touca e luva e vieram para a reunião. Mas me incomoda todas as vezes passar nesse semáforo, esse semáforo, né, aqui na esquina, e ver sempre algumas pessoas ali, mas elas estão trabalhando, debaixo da chuva, debaixo do frio, porque necessitam. Isso me incomoda, isso me incomoda. Como compartilhei num sábado, vi uma mãe com o filho no colo, na chuva. Ela não estava fazendo aquilo porque se quisesse enrolar, não ia ficar na chuva. É porque havia uma necessidade. A necessidade da Igreja de Cristo aprender a ser encarnacional e também contextual. E abranger esse contexto, não apenas na minha realidade particular, naquilo que eu vivo, nas oportunidades que Deus me deu, naquilo que eu conquistei, e achar que todas as pessoas estão seguindo o mesmo trilho. Não. Mas como eu, de maneira contextual, encarnacional, sendo missional, eu posso abençoar a vida dessas pessoas. A gente precisa pensar. A gente precisa pensar. E depois alguém também disse que é recíproco e comunal. Existem algumas realidades, quando a gente observa o aspecto missional, que elas são comuns. Não apenas aos crentes em Jesus Cristo, mas a todos os seres humanos. A palavra de Deus vai dizer que Cristo chorou, Cristo teve fome, Cristo teve sede. Comum a todos os homens. Não são apenas os crentes em Jesus Cristo que têm necessidades. Todos possuem. Todos possuem. E quando a gente entende isso, pelo menos como ser humano, isso nos iguala. E com Jesus Cristo, a gente olha para essa realidade, dá graças por aquilo que Ele nos deu em Cristo e fala: Senhor, estou aqui para que o Senhor me use para transformar uma realidade que vai além daquilo que eu posso. Encarnacional. Quando a gente fala de evangelismo, de compartilhar do Evangelho, existem muitos métodos, existem muitos programas, existem muitas coisas focadas em estratégias, horários, metodologias. Mas se a gente quer pensar no missional, a gente tem que partir do modelo de Cristo, que o foco era em pessoas. O foco estava em pessoas. Jesus ia para pessoas. Então tem programas de um lado e tem pessoas do outro. E eu preciso aprender a adotar
o método de Jesus, o foco em pessoas. Métodos existem tantos, e às vezes a gente fica mais preocupado com o método e esquece que existem pessoas. E às vezes com quem a gente está tentando cumprir o método, fazer o método funcionar, alguma coisa acontece, alguma pergunta sai do eixo e a gente não sabe mais o que fazer. Me lembro muito bem que uma vez estava lá em Bragança, na igreja, e nós tivemos um grupo de americanos que vieram, e eles nos levaram nós fomos com eles, nos levamos para fazer um trabalho numa casa de passagem de crianças, chamado Sama, lá em Bragança Paulista. Era uma casa onde algumas crianças que eram tiradas das suas famílias de origem por maus tratos, maus cuidados e assim por diante. E eram colocados nessa casa de passagem para que então, depois da decisão judicial, fosse entendido o que fariam com aquelas crianças. E elas ficavam ali. E a minha igreja lá em Bragança até hoje possui esse trabalho lá. E nós levamos os americanos lá. E eu lembro que um pastor falou ali, compartilhou com as crianças a mensagem do Evangelho e tal, e falou: agora, todo mundo que veio aí, dividam-se em grupos e compartilhem, orem com as crianças aí, e vejam se há dúvidas, né? E eu fui lá, fui num grupo, né? E fui num pequeno grupo, estava lá, me reuni com aquelas crianças, e na minha cabeça, o Evangelho é muito claro. Estudei 5 anos de teologia, estudei grego, estudei hebraico, mestrado, e estou lá, então, fácil para mim falar com crianças. E fui lá, naquele meu método. E aí, crianças, entenderam a mensagem? Eu falei: sim, que bom, que lindo. O que vocês entenderam? E pá, entendi, Jesus e tal, lá. Então, assim, quem quer ir para o céu? Aquele negócio que a gente fala, né, com criança que acha que está evangelizando. Quem quer ir para o céu? Eu. Aí tinha uma criança que falou: eu não quero. Mas como assim? E aquilo já, né, o meu método foi por terra. Né, naquele momento, eu não quero. Eu falei: como assim? A mensagem tão linda dessa, todo mundo quer. Falei: você não quer? Não, eu não quero. Falei: como assim? Mas lá tem o papai do céu. Aquela linguagem que a gente fala com criança, né? Lá tem o papai do céu. É por isso mesmo que eu não quero. Aí eu falei: nossa. Não fui eu, irmãos. Espírito Santo, naquela hora, falou: Luiz, acorda. Sai desse teu método, dessa caixinha que você está. Entenda o teu contexto. Onde é que você está, meu querido? Você está numa casa de passagem de crianças que foram tiradas do seu contexto familiar por causa de maus tratos, e você vai começar a abordagem por aí? Você precisa redimir esse conceito de quem é pai, de quem é mãe. Aí aqueles 5 minutos que travou o sistema operacional, a gente reinicia, mas agora a partir de Jesus. E aí eu falei: é verdade, né? Eu sei que aí comecei a falar do pai terreno, a diferença dos pais terrenos e do Pai Celeste. A diferença que tem aqui é que falhos, pecadores, alguns se deixam levar pelo pecado e tratam filhos, crianças dessa forma. Mas aí comecei a falar de quem era o Pai Celeste, das coisas que Ele faz, como Ele nos ama e como jamais Ele nos trataria da forma que os pais terrenos são capazes de tratar os seus filhos. E lembro que falei, não li, mas falei, Jesus mesmo falou: se vocês como pais sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagine o nosso Pai Celeste, o que não faria por vocês. Redimir o conceito de pai. Aquela criança, quando eu perguntei: se você soubesse que no céu você teria, e através de Cristo, do Evangelho, a oportunidade de ter um pai como esse, você gostaria de ter? E ela com lágrimas disse: se o pai é esse, eu quero na minha vida. Aí naquele momento você fala, né? Então, o Evangelho te dá essa oportunidade de ter esse pai. Redimir, gente, conceitos. A gente acha que o mesmo método que a gente fala com o nosso vizinho da direita, a gente vai falar com o da esquerda. Mas as pessoas são diferentes. Elas têm contextos diferentes. Elas têm motivações, histórias, backgrounds diferentes. A gente tem que aprender a ler isso. A gente tem que ler, observar, fazer perguntas, orar, dependência do Espírito. Foco de Jesus. O foco de Jesus, ele tinha, por exemplo, ele tinha 3, ele tinha 12, ele tinha igreja e ele queria evangelizar o mundo. Levar o seu evangelho ao mundo. A gente precisa aprender a ter relacionamentos intencionais onde estas coisas podem acontecer. A gente vai ter um mais próximo, a gente vai ter mais 13, mais 3, a gente vai ter mais 12, a gente tem a igreja e a gente tem muita gente para caminhar conosco. Mas a gente precisa aprender a ter esse relacionamento intencional. Há um livro
Eu li há um tempo atrás, infelizmente esse livro não tem em português, mas é Surpreenda o Mundo, diz o título, os 5 hábitos de pessoas altamente missionais. Não sei se está aí, tá, né? O próximo, mais 2 para frente aí. Mas está lá, o livro vai falar sobre 5 hábitos, né? E é interessante que ele fala o hábito do abençoar, do comer, do escutar, do aprender e do enviar. Qual que é a ideia? Abençoar é entender que eu preciso, como nós nos propomos como igreja, abençoar as pessoas, abençoar outros, com o evangelho e com aquilo mais que o Senhor nos der as mãos para abençoar. Comer juntos. Nós perdemos a ideia, o conceito muitas vezes do que significa o evangelho e o que Cristo nos deixou. Eu não sei se você já percebeu o que significa a ceia. A ceia, quando nós nos recordamos do sacrifício de Cristo, é uma refeição. Você tem o que comer e o que beber, e os discípulos de Cristo ao redor da mesa. Isso era extremamente cultural nos tempos de Jesus, e a gente precisa resgatar isso nos nossos tempos. E é isso que o autor do livro fala. A gente faz isso, hábitos missionais, colocar em volta da nossa mesa gente que intencionalmente a gente quer abençoar. A gente quer abençoar. E na comunhão da mesa, existem culturas que quando você chama a pessoa para ir para a sua casa e sentar à sua mesa, é uma honraria das mais altas, E quando eu disse para algumas pessoas, olha, fulano me chamou para comer à casa dele, ele falou, uau. Algumas pessoas se surpreendem com isso. Falou, uau, a pessoa então está te considerando num alto nível de relacionamento, pelo simples fato de chamar para comer. Escutar quem? Não apenas as pessoas, mas escutar o Espírito Santo, que fala ao teu coração, que te dirige. Às vezes a gente vai com tanto método, a gente vai com tanta ânsia de cumprir aquilo que a gente aprendeu, não faz isso, depois fala isso, que a gente esquece de ouvir aquilo que o Espírito Santo nos fala ao coração para dizer. Como uma simples ilustração que eu contei agora para vocês. Ouvir o que Deus tem, ouvir o que o outro está dizendo, ouvir com atenção, como a gente precisa. As pessoas hoje estão necessitando de bons ouvidos, e às vezes a gente acha que a gente tem que ir só para falar. Não, peraí, deixa eu falar, Às vezes eu vou em visitas, eu não falo nada, porque nas visitas as pessoas a quem eu vou visitar, elas estão querendo falar, e eu simplesmente ouço. E algumas falam, pastor, muito obrigado por me ouvir. Foi a minha visita. A gente sai, né? Ora, Deus me dá, eu vou visitar o fulano de tal, aquele irmão, aquela irmã. Aí venho, penso num texto para compartilhar. Chego lá, nem abri a Bíblia, só ouvi. E foi abençoador para a pessoa. Escute o Espírito Santo. Aprenda com o outro. Aprenda. Se a gente quer ser missional, a gente precisa aprender os dramas, as histórias que os outros estão vivendo. Não sair rotulando. A gente tem a mania, nesse mundo psicologizado que a gente vive, da gente dar rótulos para as pessoas. Você é. Eu lembro que eu conheci uma mulher 3 meses atrás, e numa conversa de 15 minutos, ela me falou por 5 vezes que ela tem TDAH. Nunca perguntei isso para ela. Estava conhecendo a mulher. Mas por 5 vezes, ela disse para mim, pastor, eu tenho TDAH. E falava, não, isso é porque eu tenho TDAH. E falava, não, eu falo, pastor, eu sou agitado. Porque eu tenho TDAH. Alguém disse para ela que ela é aquilo. É impressionante como a gente tem mania de rotular pessoas. A gente gosta de rotular. Porque quando a gente rotula, a gente já definiu a pessoa quem é. Quando a gente rotula, a gente já diz o que ela precisa. Quando a gente rotula, a gente diz quem a gente é também. É uma pena. Cristo em nenhum momento rotulou ninguém. Nem mesmo com aqueles a quem ele sabia que ia fazer. Mesmo quando Pedro chegou para ele e falou algumas coisas, e que Jesus disse, você não vai ser capaz de fazer isso, Jesus nunca rotulou. Pedro, você é bocudo, você fala demais. Você é papudo, você, sei lá, bocão, sei lá como é que se fala isso, né?
linguarudo, você é mentiroso, sei lá. Jesus nunca rotulou. Jesus, com todo amor, falava: Pedro, Pedro. A gente tem mania. A gente rotula nossas crianças. A gente rotula os nossos filhos. E a gente não dá oportunidade do Evangelho, da graça de Cristo, e de se valer aquilo que diz a palavra: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É mais fácil rotular. Porque quando a gente rotula também, a gente se exime da nossa responsabilidade, né? Ah, pastor, meu filho, ele tem isso, ele é isso. É por isso que ele é agitado. A gente rotula. Não pode dizer não. Porque alguém disse que não pode dizer não. O que eu faço com as Escrituras Sagradas? Onde, por exemplo, os 10 mandamentos: não, 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 e assim por diante. O que eu faço com as Escrituras Sagradas? Deus, então, Ele não fez o curso. Jesus não sabia como lidar com as pessoas. Deus não sabe como lidar com as pessoas, porque Deus diz muito não, e não se pode dizer não. Eu prefiro ficar com a palavra. Eu prefiro ficar com o Senhor Jesus Cristo e com aquele que Ele diz. Não faça isso para o seu bem. Não. A gente precisa aprender. A gente gosta de rótulos, né? Mas deixa eu adiantar. A gente precisa aprender. E Jesus, o autor do livro, falando que Cristo, entender que Cristo nos enviou para esse mundo com uma missão. Vamos mais adiante. Pontos de entrada para o evangelismo discipulado na igreja. Mais para frente aí. Aí você vai ver lá que você tem a igreja no centro e você tem 4 maneiras que as pessoas entram e chegam até a igreja. Você tem 1 a 1, o convite, o tete a tete. Você tem os cultos onde as pessoas podem aparecer e você também convida para os cultos. Você tem os eventos especiais, como nós tivemos o almoço de aniversário da igreja, onde nós tivemos muitos visitantes. E nós temos os nossos pequenos grupos, onde pessoas podem ser convidadas e participar. Então são porta de entrada. Mas a gente precisa entender que a gente precisa avançar mais nisso. Será que existem só essas maneiras de cumprir a missão de Deus? É muito pouco, gente. É muito pouco. Então eu quero ir para o quadro seguinte aí. Uma filosofia. O próximo. Onde você tem aí o conhecer a Deus, o amar a igreja e abençoar o mundo. No conhecimento a gente tem crescer em nosso entendimento de quem Jesus é. Eu vou conhecer a Deus. Eu vou crescer nesse conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou amar a igreja. De que maneira isso se evidencia no conhecimento? Eu vou crescer no entendimento sobre a igreja, de quem nós somos, de quem são as pessoas que estão ao meu redor. E abençoar o mundo. Eu vou crescer sobre o entendimento, sobre o mundo, sobre a minha cidade, sobre o meu bairro, sobre a minha localidade. Eu vou me interessar por isso, intencionalmente. Intencionalmente, porque isso não acontece naturalmente. Caráter. De que maneira eu conheço a Deus? Isso evidencia no meu caráter. Se eu estou crescendo no relacionamento com Cristo. Estou crescendo no relacionamento com Cristo. Não apenas a Cristo eu já conheço. Eu estou crescendo no conhecimento de Cristo. Isso se evidencia quando eu consigo manifestar as virtudes cristãs na minha vida. Isso é um termômetro, se de fato eu estou engajado no conhecimento de Cristo, no relacionamento com Ele. Experimentar de uma maneira mais profunda os relacionamentos da igreja. É assim que no meu caráter eu vou evidenciar que eu estou amando a igreja. E quando eu digo experimentar de maneira mais profunda, é isso mesmo. Não basta apenas o bom dia, boa noite, como foi a semana, como é que você está. A gente precisa conhecer, a gente precisa gastar tempo. Eu lembro de uma vez que alguém me falou assim: pastor, às vezes eu não pergunto como a pessoa está, porque eu não estou a fim de responder, de ouvir a resposta. Vai demorar muito tempo. Uma vez eu perguntei assim como a gente pergunta, como a saudação, né? Bom dia, como é que você está? Tchau. A gente não está interessado na pergunta, né? E na resposta. E aí a pessoa tomou 15 minutos da vida dela. E ela falou: nunca mais eu pergunto. Que bom que você perguntou. Ela falou: tá assim, pá. Eu falei: uau. A gente vai ter que gastar tempo. A gente vai ter que mudar um pouco a nossa agenda.
a nossa rotina e incluir o conhecer e o experimentar de uma maneira mais profunda os relacionamentos na igreja. Porque é isso que a gente deve fazer como igreja. E é isso que a gente diz que é como igreja. Abençoar o mundo, crescer nos relacionamentos significativos com pessoas de fora da igreja. A gente precisa ser intencional. Eu lembro que uma vez eu estava dando um treinamento e... Não, deixa eu contar outra que é mais legal. Uma mulher estava dando um treinamento sobre ser conversas intencionais espirituais. E ela falou, você precisa achar pontos em comum que você tem com as pessoas, e a partir daí você desenvolver uma conversa e pegar ganchos para o evangelho. E ela saiu dali, né? E uma mulher ouviu, era uma senhora de por volta de 70 anos. E ela saiu daquela conferência com isso. Eu preciso encontrar pontos em comum. E ela orou, falei, Deus, me ajuda. E ela entrou no metrô, para ir para casa. Ela entrou no metrô e sentou. Falei, Deus, eu não sei quem o Senhor vai colocar do meu lado, mas se colocar alguém, me ajuda a fazer isso aqui, porque eu quero ser intencional. Eu quero ter conversas espirituais, intencionais com as pessoas para compartilhar do evangelho. Daqui a pouco, quando o metrô para, na estação, entra um jovem punk. Cabelo moicano, com umas 3 cores. Ele tinha tatuagem em todo o corpo, inclusive no rosto, em todas as partes. A mulher olhou, Senhor. Outro, né, Senhor? Aquele jovem, onde vai sentar? Do lado daquela senhora. Ela falou, o senhor está de brincadeira, né? Pontos em comum, isso não vai acontecer nessa vida. E aí foi. Ela começou a olhar para o jovem, todo tatuado, cabelo moicano, e olhou, e o cara ficou olhando para ela também, e ela ficou olhando, foi agora. Aí o rapaz perguntou, algum problema? Aí foi agora. Pontos em comum. Olhou para as tatuagens, olhou para o moicano, olhou para o camarada, com aquelas argolas e tudo, piercings. Ela falou assim, olha filho, é uma senhora, né, de 70 anos, chamando todo mundo de filho. Filho, eu queria te parabenizar, porque eu percebi que todas as suas tatuagens estão escritas corretamente. Parabéns. Aquele jovem não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Ela falou, obrigado. Mas daí, aquele jovem, aquela mulher de 70 anos, conseguiram ter uma conversa. Apenas porque ela foi intencional. E porque ela fez todo esforço, na dependência do Senhor, em oração, para eu quero ter uma conversa com Ele. E eu quero falar de pontos em comum. Ela falou, eu sou professora. É por isso que eu percebi que está escrito tudo bonitinho. E ela teve essa conversa. A gente não sabe o que Deus pode fazer. Relacionamentos significativos com pessoas fora da igreja. Não temam, não tenham medo, gente. Mas a pessoa fala palavrão. Você acha que o cara que não tem Cristo vai fazer o quê? Vai falar o quê? O cara fuma, o cara fede. Eu não sei como é que você era sem Cristo, mas... Diga, meu irmão. Barreiras? Sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É um esforço, irmãos. É um ambiente ao qual, por muito tempo, a gente foi ensinado a se afastar, a se proteger, a ter medo. A ter medo. E a gente precisa aprender agora a fazer o caminho inverso, se esforçar para ir. A mensagem do Evangelho, a gente quando proclama a mensagem do Evangelho, Jesus não falou para a gente esperar que as pessoas iam vir. E quando elas viessem, aí vocês compartilham. Ele falou, não, vocês vão.
ide. Vocês é que tem que ir, né? Ações, conhecer a Deus. Eu cresço no meu compromisso de servir a Cristo. Então, primeiro, eu cresço no entendimento de quem Ele é, eu cresço no relacionamento com Ele e eu cresço no compromisso de servi-lo. Depois eu cresço no entendimento sobre a igreja, eu experimento de maneira mais profunda e eu cresço no serviço à minha igreja. É bom para você ver onde é que você está nesse quadro. Em que lugarzinho ali do conhecer a Deus, do conhecer a igreja e do amar a igreja e abençoar o mundo. Em que lugar que você está? Abençoar o mundo, eu cresço no entendimento sobre o mundo, eu cresço em relacionamentos significativos com pessoas fora da igreja e eu invisto tempo em servi-las. Servir as pessoas ao redor. Eu vou gastar tempo servindo. E as pessoas vão ficar, às vezes, maravilhadas quando a gente puder compartilhar a motivação pela qual a gente faz isso. Tim Keller uma vez disse, a próxima frase aí, próximo slide: a vida cristã é um processo de renovação em cada dimensão da nossa vida, ao pensar e viver as ramificações do Evangelho. É um processo de renovação que acontece no meu coração em todas as áreas. Não é apenas naquela dimensão vertical, mas também na dimensão horizontal, uns com os outros. E Cristo vai renovando, vai transformando a maneira que eu falo, a maneira que eu ajo, na minha família, nos meus relacionamentos, com meus vizinhos, no meu trabalho. Deus vai renovando tudo isso, renovando e me dando oportunidades, porque tudo que eu penso e vivo através do Evangelho está sendo evidente. Eu vou pular esse quadro e vou para o crescimento, características no processo. Ele é gradual, o crescimento é gradual, como uma criança. Tanto o crescimento meu no conhecer a Deus, no amar a igreja e no abençoar o mundo, é um crescimento gradual. Eu preciso entender isso. É um processo. Não é do dia para a noite. Eu não tenho expectativa que os irmãos vão sair daqui hoje, agora vai ser uma bomba, né? No bom sentido. Não, é gradual. Mas a gente precisa ser intencional nessa direção. É interno, na manifestação do fruto do Espírito. É interno. Vai acontecer. Paciência, amor, benignidade e assim por diante. É um processo diferente em cada pessoa. E eu preciso entender isso. Preciso ter paciência com isso. Uns com os outros, no relacionamento na igreja e com as pessoas. É diferente. As pessoas são diferentes. Como eu disse para vocês certa vez, Cristo nunca usou do mesmo método com pessoas. Marta e Maria, um grande exemplo disso, eu gosto demais. Quando Lázaro morreu, Marta chegou para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, depois de um tempo, chega a Jesus e diz a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Só que para Marta, Jesus responde fazendo um discurso, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus vai para Maria, e quando Maria diz a mesma coisa, Jesus não faz o discurso. Jesus abraça e chora. Mesma pergunta, mesma realidade, a mesma dor, mesma situação, mas por que Jesus agiu diferente? Porque corações diferentes necessitam de coisas diferentes da graça de Deus. A gente acha que todo mundo é igual. É por isso que a gente, no relacionamento um com o outro, a gente gosta de impor, porque a gente se torna régua. Lembra de Marta e Maria? A mesma coisa. Ela se tornou a régua, ela se tornou a medida, e é assim que ela media todas as coisas, inclusive a irmã. No dia que Jesus apareceu lá para almoçar, Maria escolheu a boa parte, ficou lá, e Marta estava lá servindo. Era o dom dela, era aquilo que ela tinha para fazer, e tinha que alguém preparar, gente, a refeição, e ela fez. O problema não era ela ter preparado a refeição, o problema é quando ela se tornou a medida, o cânon, a lente pela qual ela olhava todas as coisas. E ela chegou para Jesus: Jesus, aliás, não é somente Maria que devia fazer o que eu estou fazendo, ter a mesma medida, o Senhor também. O Senhor não vai falar nada para ela? Porque ela devia estar aqui me ajudando. Ela se torna medida. Jesus não rotula, né? Ele só diz: Marta, Marta, teu coração está inquieto e preocupado com tantas coisas. Maria escolheu a boa parte. Jesus não falou que ela escolheu toda. De todas as partes, ela escolheu a melhor.
Você escolheu outra parte. Mas aquilo que foi concedido a ela não vai ser tirado. É um processo. É um processo. A transformação é integral. Coração, mente e vontade. Por último, gente, quando a gente entende a transformação do Evangelho, o Evangelho transforma a cultura, transforma a cidade, e a renovação é interessantíssima, porque a renovação, a dinâmica de renovação, próximo slide aí, ela é não apenas individual, mas ela é coletiva. E é nesse momento, quando isso está acontecendo, é que uma igreja se torna relevante. Eu sei que as pessoas falam assim, olha, queremos ser uma igreja relevante. Onde é que compra isso? Onde é que faz isso? Onde é que se treina isso? Isso acontece. Depois que a igreja está promovendo, está acontecendo uma renovação individual em cada indivíduo que faz parte da igreja, e isso está causando uma renovação na cultura na cidade. Quando isso acontece, essa igreja se torna relevante. Ela se torna relevante. Ela se torna relevante. Nós queremos ser uma igreja relevante. Mas a gente precisa aprender que isso passa de uma dinâmica de renovação individual. No meu coração, uma mudança espiritual, uma mudança social, uma mudança cultural. Para que isso desemboque na cidade também. Chegue na cidade. Uma mudança espiritual, social, cultural. É isso que Agostinho vai falar da cidade de Deus, num dos seus livros. Cidade de Deus. Quando ele diz que a cidade, por exemplo, possui dois amores. Não, existem duas cidades construídas por dois amores. Uma é a cidade dos homens, que foi criada pelo amor a si próprio e o desprezo de Deus. E outra é a cidade que foi fundada pelo amor a Deus e o desprezo a si próprio. São duas cidades. É a cidade dos homens e a cidade de Deus. Nós gostaríamos e oramos para que Foz do Iguaçu e a região se torne esse lugar. Quando a dinâmica de renovação do Evangelho começa a tocar a cidade, a transformar a cidade. De maneira prática, quanto mais pessoas forem transformadas pelo Evangelho, menos criminalidade na cidade, menos divórcios na cidade, menos crianças abandonadas na cidade, menos fome na cidade, menos pessoas morrendo de frio na cidade, e assim por diante. Podia ficar aqui horas dizendo o que pode acontecer na cidade, a partir daquilo que o Evangelho está fazendo na vida de cada um de nós, e isso está transbordando na vida da cidade. Isso seria uma maravilha. É por isso que nós queremos, não no próximo sábado, no outro, dia 5, queremos ir, não apenas, e agradeço a todos os irmãos que trouxeram agasalhos e cobertores. E foi bom que a gente adiou para primeiro sábado de agosto, até porque está um calor, fica estranho a gente levar cobertor. Mas a outra semana, a previsão é que ele esfrie um pouco e a gente vai poder atender. Mas nós não queremos distribuir cobertores, gente. A mensagem do Evangelho tem que ir junto. Nós queremos olhar no olho das pessoas a quem nós estamos entregando e dizer, olha meu querido, minha querida, este cobertor pode aquecer o teu corpo por algum tempo, mas eu tenho uma mensagem que aquece a tua alma. Nós temos um agasalho aqui que pode te acompanhar por alguns anos da tua vida, mas existe uma mensagem que vai te acompanhar por toda a eternidade, que pode transformar não apenas a tua realidade agora, momentânea, nesse momento, nesse inverno, nessa realidade, mas a gente tem uma mensagem que pode transformar a tua vida e tocar a eternidade. E a gente quer fazer isso, gente. A gente não quer colocar uma sacola, uma caixa gigante ali na porta e cada um pega o que quer e vai embora. Porque isso é muito fácil. E isso não é abençoar o mundo. Isso é suprir necessidade. A gente não quer suprir necessidade. A gente quer abençoar a vida das pessoas. O suprir a necessidade faz parte, mas a gente quer ir além. A gente quer ir além. A gente quer orar com elas. Posso orar por ti que está levando o agasalho? Posso orar por ti que está levando o cobertor? Como é o teu nome? João, posso orar por ti? Tem alguma coisa a mais
que há uma necessidade na tua vida que eu possa orar, pedindo para que o Senhor supra de alguma forma na graça dele? Sim, claro, ele vai compartilhar, quem sabe. Você já conhece o Senhor? Esse Senhor a quem nós iremos orar e buscar a presença dele, você o conhece? Não conheço ainda. Você apresenta o Evangelho. Ele vai para casa com o coração aquecido, mais do que o corpo aquecido. O aquecimento vai vir de dentro para fora, com a mensagem do Evangelho. Eu tenho orado por isso, para que Deus traga pessoas com o coração aberto, que Deus já prepare o coração daqueles a quem nós iremos entregar. E eu quero convidar você a participar desse dia. Nós queremos fazer algo para tocar a vida das pessoas, abençoar a vida delas. Abençoar. Quanto mais gente estiver lá, vai ser bênção. Para quê? Para entregar um cobertor? Não, gente, para abençoar a vida delas. Quem sabe em algum momento da vida delas, elas vão se sentir amadas, importantes. E quem sabe ela vai ver pessoas saíram da realidade, do contexto delas, para virem aqui e estão preocupadas comigo. Pastor, posso levar meu filho? Deve. Para que ele também participe disso, ele aprenda. Chegar em casa, depois de tudo isso, você vai sentar na tua mesa, participar da refeição e vocês vão orar. E ali você vai ter uma grande oportunidade de ensinar os teus filhos, está vendo? Nós temos em abundância, mas tem gente que não tem. Mas que bom que Deus nos deu a oportunidade de compartilhar. Porque esse é o chamado do Senhor para nós. Então, quando a gente inclusive estiver murmurando, a gente lembra que a gente tem mais do que muitos. Isso é didático de tantas formas. Por último, gente, quero fazer uma dinâmica rápida com vocês aqui. E por isso que vocês viram esse quadro. E nesse quadro você tem aí 4 listas de possíveis pessoas. Pessoas que têm contato comigo. Aqui a gente está falando de pessoas não convertidas. Pessoas que têm contato comigo. Quem sabe parentes, um irmão, um tio, um pai, a mãe, um amigo. Amigo não, só parente, né? Mas pode ser também amigo aqui. Mas que não são crentes, mas que eu tenho contato. Aqui pessoas que foram expostas a Cristo, que você já sabe, que em algum momento, quem sabe você compartilhou do Evangelho. A pessoa não se converteu ainda, mas ela teve acesso. Você vai colocar nessa lista aqui alguns nomes. Nessa outra lista aqui, pessoas que têm contato com a igreja, que alguma vez vieram, você conheceu, já veio aqui, já conheceu, já participou, tem relacionamentos, mas por alguma razão não estão frequentando, mas por alguma razão não vieram mais. E por último, pessoas que eu não tenho conexão nenhuma. Mas se eu não tenho conexão, como é que eu vou pôr o nome ali? Meu irmão, você faz compra no supermercado, não faz? Tem um açougueiro, tem um padeiro. Lá no teu trabalho tem a menina que faz a limpeza. Tem o porteiro do prédio, tem o porteiro da empresa, tem o porteiro. Tem o motorista, tem o cobrador, tem tanta gente que a gente tem contato. Tem a moça da loja, tem a moça do café. Tem o barista que te prepara ali e que você frequenta um lugar e você conhece tanta gente que você não sabe nem o nome. Mas que você pode dizer assim: o moço da padaria. Quem é? Eu não faço ideia, mas você sabe quem é. E eu quero desafiar você a sair do seu lugar agora, a pegar uns papeizinhos aqui. Eu quero fazer uma dinâmica que no final vocês vão entender o porquê. Temos alguns post-its aqui. Você vai vir aqui e não escrever o nome. Quantos te vier à mente? Você vai vir aqui, escreve o nomezinho. Aqui tem o João. Tem o João, que eu quero orar pelo João. João é meu tio. E ele não conhece o Senhor ainda. Eu vou colocar o nome dele aqui. Escreve, coloca aqui e a gente vai começar. Então sai do teu lugar, vem aqui à frente, rapidinho. Se você trouxe uma caneta, traga, me ajude com isso. Lápis, borracha. Borracha não, que você não vai errar, né? Escreve. Não, gente. Quantos nomes tiver na cabeça nessas 4 listas? Pessoas que eu conheço, parentes meus, amigos que têm conexão comigo. Escreve o nome e coloca ali. Pessoas que de alguma forma foram expostas a Cristo, coloque nessa segunda lista. Pessoas que têm conexão com a igreja, escreva e coloca ali. E pessoas que eu não tenho contato nenhum, não sei nem o nome, quem sabe. É o açougueiro, é o porteiro, é o padeiro, sei lá. Tem canetas aqui, a Geisa trouxe. Amém, obrigado. Tem canetas aqui, pode pegar à vontade, dá Geisa, depois devolva para ela. Escreve um monte aí, gente, escreve um monte. Pastor, eu tenho 30 nomes. Amém, irmão. Pode escrever, enfiar um em cima do outro, não tem problema. Isso, vai escrevendo. Pode vir, gente, pode vir, sai do teu lugar.
Põe outro slide para mim, por favor, Gabriel. Olha, eu quero ver um quadro bem cheio assim, ó. Olha esse daí, igual esse daí, bem cheio. Vamos lá. Enquanto eu tomo água. A primeira lista é de quem é amigo, parente. A segunda, quem foi já de alguma forma evangelizado. A terceira lista é de quem alguém alguma vez veio na igreja, mas se afastou, quem sabe. Tem problema, deixa aqui. E a última, que eu não conheço nada sobre a pessoa, mas está aí. Vamos lá, gente, quero ver nomes aí. Obrigado, meu irmão. Seu mané. Vamos lá, gente, vamos lá. Pessoal, aqui o pessoal está tímido, sem conexão nenhuma. Não fica tímido não, viu? Você sabe o nome do caixa que você passa no supermercado? Então, é o nome dela que tem que estar aqui. O tiozinho que leva o gás na tua casa, para trocar o gás, você sabe o nome dele? Põe aqui. Pelo menos uma vez a cada 3 meses ele vai na tua casa para trocar o gás. O porteiro do condomínio, o porteiro do prédio, segurança, sei lá, gente. Olha aí, porteiro, isso. Faça ideia quem seja. Enfia um no outro aí, cola mais aí. Isso. Apoia um no outro, que aí vai um enfiado no outro assim, ó. Não tem problema. Isso. É que a cortiça não é tão... Aí, Thaís. Faça que nem a Thaís está fazendo aí, ó. Enfia um no outro aí, coloca embaixo ali enganchado. Isso. Aqui tinha que ser aqueles de fazer... Tinha que ser, né? Mas... Isso. Timóteo frequenta bastante lá, o açougueiro. Se tiver caindo, apoia aí embaixo, assim, ó, nesse beiralzinho. Isso. É a cortiça. Isso. Vamos lá. Temos alguns nomes aí. Coisa linda, coisa linda.
Põe embaixo do verãozinho. Não tem problema não. Isso, agora vai no papel do outro aí. A gente apoia aqui, ó. A gente apoia aqui também. Né? Boa. Não tem problema. Obrigado, Geisa, Jéssica, pela ajuda. Gente, olhem para este quadro. O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo, gente? Eu acho essa dinâmica e esse quadro uma das coisas mais lindas que a gente pode ver na igreja. Para a gente é só post-it. Alguns ali nem tem nome. Mas cada um desses aqui tem uma história. É ou não é? Cada uma dessas pessoas, até aquelas que eu não faço a mínima ideia, o porteiro do condomínio, eu não faço a mínima ideia do que vive. Eu não sei das lutas, eu não sei das dificuldades, eu não sei das necessidades, eu não sei da saúde, eu não sei da família, eu não sei daquilo que viveu no passado, não sei daquilo que está vivendo e aquilo que está às portas para viver, eu não faço a mínima ideia. Mas é lindo isso aqui, gente. Às vezes a gente fica assim, pastor, nós precisamos evangelizar, nós precisamos alcançar. Olha isso aqui, gente. Por onde a gente vai começar? Aqui, gente. É daqui que a gente começa. Eu não sei, por exemplo, de cada nome aqui que você colocou, se em algum momento você já orou por elas. Talvez por aqui sim, por aqui, por aqui. Aqui talvez. A gente nunca orou. O porteiro, a moça da balança. A gente sabe quem é. A gente se relaciona. A gente vê de vez em quando. A mina do caixa do mercado. O técnico da câmara. Eu não faço ideia. O açougueiro do Master Beef. A pergunta é, eu me relaciono, eu vejo, cumprimento, falo, eu já orei por essas pessoas, para que Deus as alcance? Talvez a gente nunca tenha feito isso, né? Porque aqui tem muita história, gente. É muita história aqui. Jesus falou assim para os seus discípulos, assim como o Pai me enviou, João 20, 21, eu os envio. Aqui, ó. Para onde, pastor? Aqui, ó. Deus está nos chamando para cumprir o chamado dele de maneira missional para essas pessoas aqui. E a gente tem muito mais. Talvez alguém que não quis vir colocar, mas entendeu a dinâmica, veio à mente. Aqueles que colocaram, talvez se deixasse teriam muito mais nomes, porque cada tempo que passa, se eu deixasse meia hora, a gente não teria espaço no quadro. A gente só ficou 10 minutos. Meia hora a gente não teria mais espaço, porque Deus vai trazer na mente pessoas com quem a gente se relaciona, pessoas com quem a gente tem contato. São homens, mulheres, filhos, filhas, jovens, adultos, senhores, não faço ideia. Mas é aqui, gente, de maneira intencional. Agora a nossa tarefa, a sua tarefa, é pensar de que maneira intencional eu posso ter uma conversa espiritual com as pessoas que eu coloquei nesse quadro. Elas têm contato comigo, e eu sei que torna mais difícil. Às vezes são parentes, familiares, que complica mais a coisa pelo relacionamento. Mas Deus me colocou nessa família. Eu tenho esse sobrenome.
são meus amigos aqui. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Pessoas que foram expostas a Cristo, eu vou orar por elas. Deus, elas de alguma forma já tiveram acesso, talvez a mente, mas não chegou no coração. Como é que orar por Deus? Faz essa obra, traz pessoas que têm conexão com a igreja, porque de alguma forma vieram até aqui, chegaram até aqui e por alguma razão não estão mais em nenhum outro lugar. Fala, Deus, tem misericórdia, Senhor. E pessoas que não têm conexão nenhuma, e eu não faço ideia se elas não têm conexão nenhuma com alguém que conheça Cristo. Talvez você é a única pessoa que talvez, acho difícil, mas que talvez, hipoteticamente, vai ter a oportunidade de compartilhar o Evangelho com essas pessoas. A gente tem que ir em frente. A gente tem que ir em frente. Então isso aqui é para a gente tirar uma foto, guardar, e de vez em quando, a gente se lembrar disso aqui. E falar, ok, na minha rotina, no meu trabalho, nos meus afazeres, isso aqui passou, e eu preciso retornar. Tem um post-it aqui, que realmente, vários nomes, gente. Para mim, alguns desses nomes é só um nome. Para você não. É muito mais. E digo para mim porque não conheço, né? É só um nome porque eu não conheço, mas você conhece. Então temos, gente, temos oportunidades. Temos oportunidades que Deus nos dá. Isso aqui nos prova isso. Esse quadro nos prova isso, que nós temos nas mãos oportunidades. O que a gente precisa agora então é ser intencional. Intencional. Ir até essas pessoas, orar por elas. Quem sabe chamá-las. Vamos comer uma pizza na minha casa? Vamos. Ou se não vai comer uma pizza? Não, um pão com manteiga, tomar uma água, um cafezinho. Vamos no Gramadão? Alguma coisa assim. Talvez o porteiro do prédio, porteiro do condomínio, vai estranhar. Você, morador, chamá-lo para comer uma pizza na tua casa. Essa é uma coisa muito estranha para ele. E você fala, a gente se cumprimenta, se fala aqui todo dia, tal, né? Passo aqui várias vezes durante o dia. Você me serve, né? Abre e fecha para mim. Eu quero te servir uma vez. Vem aqui comer uma pizza comigo. Vai ser um prazer te conhecer mais. No outro dia, depois daquela pizza, quando você passar por ele, não vai ser mais um bom dia. Você vai dizer o nome. Como é que está tua esposa Maria? Como é que está teu filho João? Está bem, obrigado, estou orando por você. Já pensou no impacto que isso vai ter na vida dele? Quero terminar com a frase que a gente tem ali atrás. Quando você sair daqui, meu irmão, lembre-se que você está entrando no teu campo missionário. Talvez você nunca imaginou que o porteiro do condomínio poderia ser este. Mas pode. Como eu disse no início, uma das coisas que mais me impacta nisso aqui é ver quanta história tem aqui. O quanto isso aqui é pesado. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é orar por estes. Agora, né? Mas Deus, a gente não conhece todos os nomes que está aqui. Mas o Senhor conhece. Eu não faço ideia o que eles estão vivendo agora, mas o Senhor conhece. Eu não faço ideia das necessidades que eles estão tendo agora, mas o Senhor conhece. Vai ao encontro deles. É o que a gente pode fazer. Vamos orar?